Este vídeo é sobre uma história escrita há tempos e que é uma espécie de retrato da mente humana. Próximo de completar 140 anos, O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson, continua sendo um dos livros mais adaptados para o teatro, cinema e televisão em todo o mundo. Segundo o próprio Stevenson, em entrevista publicada no The New York Herald, de 8 de setembro de 1887, veio em sonho o argumento para a história do médico que descobre, por meio da química, uma maneira de dividir suas porções boa e má, ou civilizada e selvagem. A sinopse cabe em poucas linhas. Um médico e cientista, homem bom e caridoso, Dr. Henry Jekyll, cria uma droga que altera sua aparência física e elimina suas inibições éticas e morais, dando origem a um detestável vilão, o Sr. Edward Hyde. Seguem-se consequências trágicas. Lições de moral. Primeiro, é perigoso brincar com a natureza, com as leis de Deus. Segundo, todo ser humano é, na verdade, dois, uma natureza boa e outra má, em conflito constante. A verdadeira força da história não reside na descoberta de que um homem é dois, mas na descoberta de que dois homens são um. Depois de todas as caminhadas e conflitos desses dois seres incompatíveis, ainda é verdade que só um homem nasceu e só um corpo foi sepultado. Afinal, a porção efervescente criada pelo médico produz uma transformação, uma libertação ou apenas oferece uma cobertura, um disfarce? Se for um disfarce, para os olhos da sociedade ou para o do espelho? É uma indefinição que transcende a maior parte das adaptações e interpretações fáceis da novela e torna-a especialmente relevante nesse momento em que já assistimos tantas vezes a estranhas situações envolvendo médicos, políticos, religiosos, militares, pessoas altamente conceituadas e comuns, mostrando o monstro que tem dentro de si. Um outro clássico, lançado apenas um ano após O Médico e o Monstro, pode trazer uma luz sobre o que movia as ideias de Stevenson na criação de seu personagem. Drácula, de Bram Stoker, foi escrito de uma forma muito semelhante em alguns momentos, por meio de cartas e documentos. Outro ponto em comum é o fato de o personagem abrir mão da sua humanidade, seja por meio de uma substância ou de uma infecção no sangue. Os dois livros refletem um pensamento que estava em ascensão na época e que as pessoas ainda não sabiam muito bem como interpretar. Há poucas décadas, Charles Darwin havia publicado seu estudo sobre a evolução das espécies, trazendo uma abordagem diferente das noções religiosas do que distinguia o ser humano dos animais. Segundo esse ponto de vista, podemos interpretar o Sr. Hyde, o monstro, como o lado mais primitivo do ser humano e questionando quanto dessa bagagem selvagem ainda temos dentro de nós. Jekyll e Hyde segundo a psicologia. Anos depois, do psiquiatra e psicanalista Carl Jung se aprofundou no que provavelmente o autor quis retratar na dualidade do personagem. Não se trata apenas de mostrar que existem o bem e o mal no homem, mas sobre separar o que é socialmente aceitável bom do que não é bem visto pela sociedade mal. Ou seja, os nossos conceitos de bom ou mal têm relação direta com o que os outros esperam de nós. Nos arquétipos trabalhados por Jung, Hyde seria uma sombra, ou seja, o lado mais tenebroso do eu inconsciente. Seriam os aspectos inferiores e menos agradáveis da nossa personalidade que desejamos reprimir na frente dos outros. Essa sombra sempre contradiz os valores morais sustentados pela nossa personalidade social. É quase como se Hyde fosse o escape que Jekyll precisava para liberar o que ele tanto reprimia. O elixir era apenas uma desculpa para isso. A inspiração na personalidade dupla rendeu muitos outros personagens no mundo da literatura, cinema e TV. Alguns dos heróis e vilões mais queridos pelos fãs dos quadrinhos foram abertamente inspirados no Médico e Monstro, que ocupam o mesmo corpo. Seguir listamos os principais. Hulk. O Hulk surge quando o cientista nuclear Bruce Banner está fazendo experimentos com uma bomba gama e um acidente faz com que ele se transforme no monstrão verde. Fera. Nesse caso, o cientista Hank McCoy possui uma mutação genética possivelmente ligada ao fato de seu pai ter trabalhado em uma usina nuclear e ter sido exposto à contaminação radioativa em um acidente. Duas caras. O promotor Harvey Dent era um dos melhores advogados da cidade, mas virou a casaca depois que o chefe da máfia, Sal Maroni, jogou ácido no seu rosto durante um julgamento, deformando metade dele. Diferentemente da personalidade mutável de Jekyll e Hyde, Dent virou vilão em tempo integral depois desse episódio. Outros filmes com personagens dupla ou mais personalidades, como
o Fragmentado, o personagem com 23 personalidades, o Máscara, Cisne Negro, X-Men, órfão e muitos outros. Apesar da expressão Jekyll e Hyde frequentemente se referir apenas a uma pessoa com um lado bom e outro ruim, as interpretações de O Médico e o Monstro se mostram muito mais profundas e é isso que torna a sua obra tão atemporal. Considerações finais. A ideia da dupla natureza do ser humano foi tratada de diferentes pontos de vista em diferentes áreas, como filosofia, psicologia e literatura. É essa natureza dual que nos faz ser o que somos, isto é, humanos. A perfeição não existe, nem a bondade absoluta. O que consideramos bom, talvez para outros não seja. A ética aprofundou a questão do bem, mas sem encontrar concordâncias. No decorrer de nossa vida, todos podemos agir de maneira irracional, inconsistente ou completamente inesperada. Se refazermos nossa história, cultura e religião, podemos encontrar um número infinito de exemplos do que é considerado bom e do que é considerado ruim, exemplos que distinguem claramente esses dois aspectos. O conceito do que é bom ou mal mudou de acordo com a época e os costumes. O que era considerado errado ou mal em tempos antigos, hoje é considerado como certo ou normal. Se pensarmos em religiões, percebemos que praticamente todas as correntes tentam definir o comportamento certo, punir o mal e explicar as consequências de agir com boas ou más intenções. Como podemos definir o que é bom? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é tão subjetiva que no final se diz que o bem é o oposto do mal. A ética é aquela parte da filosofia que ao longo da história tentou responder às perguntas desse tipo. Os mesmos filósofos se concentraram na ideia de que o bem é o oposto do mal. Os numerosos exemplos aos quais podemos nos referir sempre nos levam de volta à ideia de oposição. Mas e se o bem e o mal fossem duas faces da mesma moeda? Ou seja, dois aspectos indissolúveis, inseparáveis, intimamente ligados, tanto que um não existe sem o outro. É esse o conceito de coexistência do bem e do mal no ser humano que Stephenson tenta desenvolver em seu livro, primeiro tentando separá-los e depois reuni-los. E como viver nesses tempos de redes sociais em que as pessoas se colocam no papel de juízes, julgando e condenando, ou usando o termo do momento, cancelando outros pelas palavras e atitudes que disseram ou atitudes que tomaram, como se existissem pessoas perfeitas e que nunca cometeram deslize na vida. Erramos o tempo inteiro, por mais que exista o verniz social, ou seja, procuramos esconder o nosso lado monstro na frente de outras pessoas, mais cedo ou mais tarde ele acaba aparecendo, sem podermos evitar. A realidade é que somos conduzidos e comandados pelos nossos pensamentos, e por isso somos dois em um só. O lado esquerdo do cérebro comanda a imaginação, o lado direito comanda o pensamento. São duas energias que alimentam o nosso cérebro e que comandam a nossa vida, pois o que pensamos transformamos em palavras e atitudes, através de nossas palavras e ações que acertamos ou erramos, dependendo do comando enviado pelo pensamento. Como podemos evitar atitudes e comportamentos que nos transformam em monstros? Até pouco tempo não existia essa possibilidade. Toda a natureza, inclusive a humana, era comandada pelas duas energias elétrica e magnética, e ainda são. Mas, como tudo está em constante evolução, é lógico que o cérebro humano também está em um aperfeiçoamento contínuo. Mas não sentimos ou percebemos isso porque vivemos em um mundo altamente artificial, nos afastando da natureza e do contato com ela. Então estão coexistindo ao mesmo tempo a fase do pensamento com as energias eletromagnéticas e o início de uma outra fase superior com uma outra energia que é a energia racional, que está fazendo o desenvolvimento do raciocínio humano. Porém, é preciso o interesse de cada um, porque mesmo que o tratamento iniciado pela natureza superior atinja a todos em geral, o desenvolvimento do raciocínio é individual. Ele depende de cada um, do interesse em se conhecer, em descobrir o que está acontecendo e o que pode fazer para melhorar a sua vida. Esse conhecimento dado pela natureza superior para a humanidade, buscar se conhecer e desenvolver o raciocínio, está contido nos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Está ao alcance de todos, sem exceção, uma linguagem simples para todos compreenderem. Não é religião, seita, doutrina, espiritismo. Não precisa frequentar nenhum lugar. Apenas a leitura diária do livro Universo em Desencanto, que vai acionar o início imediato do desenvolvimento do raciocínio pela energia racional, a energia de nossa verdadeira origem.
e que veio para corrigir tudo que está errado, trazer o equilíbrio que está faltando a todos e à natureza. E a sua missão principal, fazer o retorno de todos para o seu mundo original. Para você ter todas as certificações e provas que precisa, basta começar a ler o livro. Porque não será através de religiões ou filosofia ou pela ciência humana que será descoberto o caminho para a transformação dessa humanidade desigual e falida em uma humanidade que viva em equilíbrio e harmonia. Será como uma nova energia natural que só atua pelo bem das pessoas e que não traz o mal em sua essência. Depende de você, do seu interesse e da sua sede de conhecimento, desvendar todos os segredos desse universo e levar a cada semelhante a solução para a transformação para uma nova sociedade. E não é fora de você, em lugares ou seguindo profetas ou religiões que você conseguirá encontrar a verdade. Está dentro de você, e para iniciar o processo do seu desenvolvimento é necessária a sua ligação com a energia de sua verdadeira origem, que é a energia racional. É essa energia que é pura, limpa e perfeita que desenvolverá o seu raciocínio, desvendando todos os mistérios e enigmas da humanidade e do universo. Dessa forma, não haverá mais duas energias trabalhando no seu cérebro, com pensamentos bons e pensamentos maus, uma eterna balança descontrolada. Seu pensamento será equilibrado por essa energia superior e você deixará de ter uma personalidade controversa e desequilibrada para ter sua verdadeira individualidade equilibrada e detentor do conhecimento mais valioso do mundo, conhecer a si mesmo. E quem se conhece, conhece tudo e conhece todos. Como já dizia o filósofo Sócrates da antiga Grécia. A verdade já está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Então não perca mais seu tempo. Leia e estude os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Na descrição do vídeo vou deixar os links dos volumes 1 e 2 dos livros Universo em Desencanto em PDF para quem tiver interesse. Até o próximo vídeo.